o Nelson ele foi censurado durante a ditadura, inclusive pelo próprio Carlos Lacerda, né, que encomendou um livro a ele e terminou virando as costas para o Nelson por conta da linguagem, por conta desse elemento do erotismo dentro da arte dele, né? E aí eu queria que você falasse aqui pra gente um pouco de como entender esse aspecto do erotismo no Nelson Rodrigues e o que é que você acha do apelido dele de anjo pornográfico. É ele mesmo que se dá essa definição, né? Eu sou Sim. um anjo, ele diz que eu sou um menino que olha o amor pelo buraco da fechadura. Sim. Né? Então tem ele tinha, eu acho que no Nelson se mistura mesmo e ele não consegue distinguir aquilo que eu disse antes sobre o negócio da graça, enfim. Ele não consegue ter clareza, apesar de saber disso também, né? De que o amor é autossacrifício, é uma espécie de morte mesmo, né? Pelo outro, né? Amar é dar razão a quem não a tem, ele diz, né? Por exemplo. Né? Então ele sabia disso e ele vivia isso, mas ele vivia também essa contradição das paixões, né? Essa coisa que eu falava antes, ele se apaixonou por muitas mulheres ao longo da vida. Ele casou cedo, né, com a Elsa, ficou muitos anos casado com ela, depois se separou. Depois ele teve, mas mesmo durante o casamento, ele se apaixonava pelas atrizes das peças dele, né? Então ele tinha ele tinha muita consciência, vamos dizer, estava muito presente na consciência dele, né, a paixão sexual, né? Então isso é um elemento. Por exemplo, o negócio do Lacerda foi o casamento, né? Foi o romance do casamento. Que o Lacerda, primeiro o Lacerda ele criticava violentamente o Nelson. Depois, na década de 50, eu acho já, andando, ele mudou de opinião, tanto que acho que já em 60 ele pediu um romance para ele. Aí o Nelson escreveu o casamento. Aí o Lacerda leu e ficou apavorado com aquilo, porque tem um pai que é apaixonado pela filha, né? Enfim, é um negócio rodriano, como a gente, né? Virou mesmo um objetivo. E o Lacerda aí não quis publicar, e teve um outro cara que disse, eu estou interessado, o Lacerda deu graças a Deus, então ele não propriamente censurou, mas ele passou adiante o livro que ele mesmo tinha pedido para o Nelson escrever, na doce ilusão de que viria uma coisa mais lírica, sei eu, talvez por causa das confissões, e o Nelson veio com... Tem outra, a Fernanda Montenegro também, o Nelson escreveu 3 peças para ela, inclusive teve uma que ela passou um ano pedindo para o Nelson escrever, e ela só montou uma das 3. Nem por isso, tá entendendo? As pessoas olham e ficam apavoradas, não, isso aqui... Conta-se, não, ele mesmo conta que o Manuel Bandeira chegou um dia para ele, quando o Manuel Bandeira viu vestido de noiva, ele fez um elogio enorme, disse assim, afinal, né, nós temos o teatro moderno brasileiro com o vestido de noiva, e depois de algumas outras peças, teve um dia que o Manuel Bandeira disse assim, Nelson, por que você não escreve sobre as pessoas normais como eu e você? E o Nelson disse para ele, mas eu só escrevo sobre as pessoas normais como eu e você, Manuel. Então, ele causava mesmo especialmente no pessoal mais moralista, tem toda a história dele com o Dr. Alceu Amoroso Lima, né? Que depois virou Tristão que também tinha o pseudônimo de Tristão de Ataíde, que também, né, falava do perdoa-me por me traíres, ele diz que a abjeção começa pelo título. Aí o Nelson pega, e ele era muito vaidoso, ele era um menino, Nelson. E ele mesmo diz, eu vou ser um menino até morrer. Então tem a coisa desse menino polimorfo lá, né, o negócio do
Mascarenhas, que o menino tem isso mesmo, ele mistura as coisas, né? Ele tinha uma alma de menino. E isto gerava essa coisa, né? Quer dizer, os monstros estavam todos ali à flor da pele, a coisa do incesto, do desejo, de um desejo incontrolável. Não, perfeitamente. Perfeitamente. O final do casamento é maravilhoso, né? Que o cara com a culpa, né, de ter desejado a filha, ele termina assumindo a culpa de um assassinato que ele não cometeu e ele mesmo que se entrega para a polícia, né? E a frase final é: estava feliz. Tipo, é só isso, estava feliz, pronto. Essa cena também do Perdoa-me por me traíres, né? Uhum. Eu não sei se você leu essa peça aqui. Acho que sim, né? Acho que você leu. Sim. Tem esse momento, o cara ele é mandado para um hospício, porque acho que ele está, né? Enfim, mas tem um momento que ele acaba de voltar do hospício e a mulher está saindo para um encontro amoroso, para uma traição, né? E aí ela dá uma desculpa, enfim, e sai. E depois vem o irmão, porque o irmão quer que ele castigue ela, né? Enfim, a adúltera. Sim. E quando o irmão vem com a família, fazem uma reunião de família para resolver o problema, ele diz para ele: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Se ela é adúltera, não é? É com você? Você... Aí ele chama a mulher que tinha saído, e eles tinham falado sobre isso, e se ajoelha diante dela e diz: perdoa-me por me traíres. Ele diz: nós amamos, sabe, pouco, nós não sabemos amar, então é preciso trair em busca do amor impossível. Porra, isso é de uma profundidade. É. Não, e ele tinha. Uma das coisas mais abjetas que ele achava era o divórcio, né? Sim, sim. Então, ele Negócio... era contraditório, porque ele se separou da mulher. Sim. Ele chegou a morar com uma outra mulher, a Lúcia, né, que já bem mais velho. Teve uma filha que gerou aquela né, famosa crônica da Menina Sem Estrela, né, que o Otto Lara Rezende disse que é uma das páginas mais belas da literatura brasileira, né, essa crônica, né? E ele morou com ela 2 anos. Enfim, ele vivia na carne essa contradição. Parece que no final da vida mesmo ele teve uma virada ali. A gente não sabe exatamente. E também eu acho que não era claro isso na consciência dele. Mas uns 3 ou 4 anos antes de morrer, ele teve uma... Ele entrou em coma, ficou 1 mês em coma. E ele conta, né, numa entrevista com o Otto, que tem aí até no YouTube essa entrevista, ele diz que saiu do coma assim com um profundo desprezo pelos ateus, né? Então ele tinha essa busca da santidade muito forte, mas não a realiza, né? Então isso também é uma coisa que a gente vive isso muito fortemente, né? Deus, quer dizer, a gente é católico, tenta ter uma vida reta, enfim, etc., né? Mas vive nas contradições, né? Felizmente, quer dizer, por isso eu falei o negócio da graça. Quando você descobre a coisa da graça, descobre que assim, você não tem solução, você não tem a solução de si mesmo, né? Então, eu lamento isso, né? Que o Del ele não tem encontrado essa luz assim, porque sabe-se lá o que viria, né? Ele era muito amigo do Corsão, mas no final da vida, ele também, durante um tempo, o Corsão não quis saber dele. Mas depois o Corsão entendeu melhor a obra do Nelson, e eles se tornaram muito amigos. Eu acho que o Corsão ele saiu, ele poderia ser um romancista assim, maravilhoso, porque o Sonhos de Abismo é um dos maiores romances brasileiros, né? Sim. Mas ele foi para
crítica cultural e depois para crítica da igreja, assim, né, coisa lutando contra a teologia da libertação, aquele estado de coisas que havia na década de 60 e 70, e nunca mais vai para a ficção, né? Mas é um escritor também do nível do Nelson, só que num outro estilo, né? Bem distinto. Sim. Não, realmente, Lições de Abismo é obrigatório para todo mundo que estiver aqui, viu? Todo mundo que estiver aqui tem que ler Lição de Abismo, senão você ainda não é gente, tá certo? Quando você lê Lição de Abismo, aí você começa a adentrar a humanidade. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.